Que a bendita graça e paz do nosso Senhor Jesus seja com você nestes momentos de adoração. Quarta-feira é o dia reservado em nossa igreja para o estudo bíblico e nós temos estudado o livro de Salmos. Hoje daremos mais um passo estudando o belo Salmo número 16, que fala do amor do salmista pelo Senhor Deus. Daqui a pouco nós retornaremos, vamos acompanhar uma mensagem musical e leremos o Salmo 16, trazendo a mensagem do mesmo. Não consigo entender o que tu fez em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor esse amor é que me ajuda a seguir. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, fez feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre. Eu sou. Sim, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, Senhor, tens feito em mim.
Livro de Salmos, número 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Agostinho disse acertadamente que o mundo vive amores desordenados. Ele se referiu ao fato de, quando as pessoas deveriam dedicar amor a Deus sobre todas as coisas, acabam dedicando amor a coisas e a pessoas acima de Deus. E as consequências desta inversão, desta desordem de amores que o mundo vive, são pesadas. Quando o espaço existente no coração, e que só Deus pode preencher este espaço e vazio, quando este espaço não é preenchido por Deus em amor, quando este espaço é preenchido por pessoas e por coisas, a angústia no coração humano tende a aumentar mais e mais. Isto porque as pessoas nunca se verão completas ou satisfeitas ao dedicarem amor a pessoas e coisas acima de Deus. Nós temos neste Salmo de Davi, o Salmo de número 16, uma declaração do amor do salmista Davi a Deus, mostrando amar a Deus sobre todas as coisas. Uma declaração extraordinária, quando, ainda no início do Salmo, versos 1 e 2, ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Davi afirmou não possuir outro bem. Afirmou que Deus é o verdadeiro bem de sua vida. Essa afirmação ou essa declaração de Davi nos permite entender por que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Nos permite compreender também a força de Davi nas várias batalhas e guerras que ele enfrentou. Nos permite compreender a sua capacidade e sua alegria na composição das várias poesias de louvor a Deus. Nos permite compreender o zelo de Davi para com as coisas de Deus. Exatamente porque os amores não estavam desordenados em sua vida. Devemos e convidamos a todos para juntarmos a nossa voz à voz de Davi nesta declaração, afirmando que o Senhor é o verdadeiro bem de nossas vidas. O Senhor sendo o verdadeiro bem de nossas vidas, significa que, em primeiro lugar, o Senhor
é a nossa verdadeira herança. Essa é a declaração de Davi. Depois de afirmar que não possuía outro bem senão o Senhor, ele afirmou que Deus era a herança da sua alma. Quando afirma: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Ao falar sobre herança, Davi estava se remetendo à distribuição da terra de Canaã, quando o povo de Deus, diante de várias batalhas, após uma caminhada por 40 anos pelo deserto, tomou posse de Canaã. O Senhor lhes deu Canaã como herança, onde eles se estabeleceram, onde eles cresceram, se fortaleceram. Mas de uma maneira especial, quando Davi apresenta Deus como a sua herança, ele está fazendo referência à tribo de Levi. Porque na distribuição da terra de Canaã, a tribo de Levi não recebeu porção naquela terra. E a justificativa bíblica é porque o Senhor era a herança da tribo de Levi. Isso pode ser visto no livro de Deuteronômio, capítulo 10, o verso 9, que afirma: pelo que Levi não tem parte nem herança com os irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. E o Senhor sendo, pois, a herança da tribo de Levi, a tribo de Levi não recebeu porção na terra de Canaã, porém o Senhor cuidou da tribo de Levi. E quando o salmista apresenta Deus como porção e cálice, é uma referência à liberalidade e à bondade por meio da qual Deus tratou a tribo de Levi, suprindo-lhes de maneira abundante todas as necessidades desta tribo. O Senhor, como herança do seu povo, é uma herança incorruptível, permanece a mesma, não se corrompe, não se macula. As heranças deste mundo tendem a se corromper, mas a herança que é Deus, quando nós temos o Senhor como nosso verdadeiro bem, possuímos uma herança que não se macula, que não se corrompe, que permanece a mesma para sempre. Uma herança que não envolve perda. Quando nós falamos das heranças neste mundo, estas envolvem perdas. Recebi alguma coisa de herança quando meu pai faleceu e posteriormente quando a minha mãe faleceu. Mas acaba ficando um sentimento de perda diante destas heranças. Não é um sentimento de ganho, é um sentimento de perda. Porque ao observar o que os pais deixaram, isso fatalmente nos remete a eles, aos pais, e à perda que nós tivemos. Quando o salmista afirma que Deus é o verdadeiro bem da sua vida, do seu povo, e apresenta o Senhor como a herança, esta herança não envolve perda, porque nós desfrutamos do Senhor nesta vida. E de uma maneira plena, nós desfrutaremos do Senhor na glória. E não envolve perda, mas envolve convívio harmonioso com o Senhor e para todo sempre. O Senhor é o verdadeiro bem de seu povo, porque o Senhor é a herança do seu povo. Mas o salmista apresentou uma segunda razão ao afirmar que Deus é o verdadeiro bem de seu povo. Ele afirma que o Senhor é o mestre de seu povo. Aí no verso 7, bendigo o Senhor que me aconselha,
pois até durante a noite o meu coração me ensina. O salmista apresenta o Senhor como aquele que aconselha, que fala ao coração, que ensina. O ensino, gosto de vê-lo como a capacidade de repartir. Os filhos ainda tenros em idade recebem o ensino dos pais porque os pais repartem com os filhos as experiências vividas. Repartem com os filhos os conhecimentos obtidos. O Senhor, sublime, perfeito e poderoso, reparte conosco também o que Ele possui. E isso é o ensino de Deus. É interessante nós observarmos que Satanás sempre procura imitar a Deus. Ele reparte também. Lá no Éden ele repartiu. Repartiu dúvida, repartiu engano, repartiu o mal, repartiu a morte. Ele efetivamente não pode repartir o bem porque não possui o bem. Todo bem só tem uma fonte, é do Pai das luzes, do Senhor que é perfeito. Satanás não pode repartir o bem. Deus reparte a sua bondade, reparte o seu amor, a sua justiça. E exatamente por isso o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, repartindo com o ser humano aquilo de mais precioso que existe no Senhor. E este repartir de Deus, nós vemos de uma forma muito especial na pessoa do Senhor Jesus, a palavra encarnada, que vem ao mundo para repartir o divino conosco, repartir a graça, o amor de Deus, a justiça divina, a bondade divina. E o Senhor está a repartir conosco por meio da palavra, falando aos nossos corações, às vezes nas horas da noite, Deus comunicando ao nosso coração a sua vontade, as suas perfeições, os seus propósitos. Quando nós temos Deus como o verdadeiro bem da nossa vida, Ele é a nossa herança, mas Ele é o nosso mestre, o nosso ensinador, aquele que reparte conosco. Quantas pessoas zombam do Evangelho de Cristo Jesus, mas estão aos pés de homens finitos e pecadores aprendendo com eles. Quando nós temos a bênção de podermos estar diante do Senhor, aprendendo com o Senhor, como Maria esteve aos pés de Jesus, aprendendo com o Filho eterno de Deus, das sabedorias eternas e divinas, daquele que conhece todas as coisas e que é Senhor de tudo. Que maravilha é podermos dizer que o Senhor é o verdadeiro bem da nossa vida. O Senhor, como bem, é a nossa herança, é o nosso ensinador. Mas podemos afirmar também que o Senhor, como o nosso bem, é a nossa verdadeira segurança. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Versos 8 a 10. Esta é uma profecia, em primeiro plano, alusiva a Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Tanto é que os apóstolos em Atos capítulo 2, a partir do verso 23, se referiram a esta profecia, mostrando que a mesma se cumprira na pessoa de Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, que não permaneceu na sepultura. Mas o fato desta profecia, em primeiro plano, se aplicar à pessoa de Jesus, não deixa de se aplicar à nossa vida, que nele cremos, que nele confiamos e que nele esperamos.
Aqueles que têm o Senhor como verdadeiro bem de suas vidas possuem segurança especial. E o salmista mostra que o Senhor está presente com estes, que o Senhor está à direita destes. A direita é o lugar do ajudador. A direita é o lugar daquele que oferece proteção, que vem para trazer segurança. E é exatamente isso que o salmista no Salmo 121, depois dele afirmar que elevava os seus olhos para os montes, que de onde viria o seu socorro, ele pergunta, mas afirma, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele afirma que o Senhor é a nossa sombra, à nossa direita. Quando você caminha na volta do dia, em um dia ensolarado, você vê a sua sombra. Assim como a sua sombra está ali ao seu lado, o Senhor está à direita, ao lado dos seus servos. Que bênção é termos o Senhor como o verdadeiro bem da nossa vida, segurança, porque o nosso ajudador é o Senhor Todo-Poderoso e Ele está à nossa direita. Você caminha vendo a sua sombra em um dia ensolarado, mas queira Deus que os seus olhos possam ser perfeitamente abertos, de forma que você caminhe percebendo o Senhor à sua direita, caminhando com você por aqueles caminhos mais íngremes, mais difíceis, aqueles caminhos mais sofridos, mas perceba que à sua direita está o Senhor bondoso caminhando com você. E o salmista segue afirmando que o Senhor cuida não apenas da sua vida enquanto caminha por este mundo, enquanto peregrina por essa terra, mas cuida da sua própria vida na morte. Ele afirma: o corpo repousará seguro, apontando para o fato de que no momento da morte, o corpo vai para a sepultura. Repousa seguro, aguardando o dia da ressurreição, em que este corpo se erguerá da sepultura, para estar com o Senhor para todo sempre. Mas enquanto o corpo repousa seguro, a alma é livre da morte. Porque no momento que Deus nos chama desta vida, o corpo vai para a sepultura, mas a alma vai ao encontro com o Senhor, como o próprio apóstolo Paulo testemunhou, dizendo que preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que ele considerava incomparavelmente melhor. Para alguns morreu, acabou. Para outros a morte é o fim de tudo. Para outros, a morte vai para um lugar onde precisa passar por um processo de aperfeiçoamento, como se a graça de Deus em Cristo Jesus não fosse suficiente para aperfeiçoar o pecador. Mas a palavra de Deus está mostrando que para aqueles que confiam e que têm Deus como verdadeiro bem de suas vidas, o Senhor está à direita. O Senhor é o Deus que permite que o corpo repouse seguro, mas que livra a alma da morte. E que no dia da ressurreição receberá para sempre os servos dele com ele. Portanto, nós vemos aqui que o Senhor é o verdadeiro bem, porque o Senhor é a herança. O Senhor é o ensinador, o mestre. O Senhor é a segurança. E ele conclui mostrando também que o Senhor é a verdadeira alegria do seu povo. A tristeza tem consumido muita gente. Temos, nestes tempos pós-modernos, ouvido falar tanto de pessoas deprimidas, angustiadas, entristecidas. A alegria do Senhor precisa brotar nos corações. E quando nós olhamos para Deus como o bem verdadeiro das nossas almas, o Senhor mesmo
tem promovido e promoverá a alegria, porque o Senhor é a verdadeira alegria do seu povo. E o salmista testemunhou assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É claro que Davi, a exemplo de todos nós, teve momentos de tristeza, de abatimento, de choro, de sofrimento. Mas nem por isso ele deixava de olhar para Deus e de ver no Senhor a verdadeira alegria da sua vida. Ele diz que Deus o colocou em caminhos de alegria, caminhos de vida. É interessante nós observarmos nesta declaração que Satanás apresentou o caminho de morte ao homem. Satanás só pode oferecer caminho de morte, de separação de Deus e de perdição eterna. Mas o Senhor, em Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva à presença do Pai. Portanto, no Senhor há caminho de vida para nós. E o salmista segue nos mostrando que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Não é uma alegria parcial, é uma alegria plena. Não é uma alegria em função das coisas, das circunstâncias. Quando Neemias concluiu a reconstrução dos muros em Jerusalém, reuniu o povo para festejar, alguns estavam emocionados e choravam. Neemias disse que não era hora de chorar, era hora de se alegrar, porque Deus os alegrará. É Deus quem nos alegra. Quando nós temos o Senhor como verdadeiro bem da nossa alma, o Senhor nos alegra. Alegra, Senhor, cada um de nós. Alegra, Senhor, a alma angustiada. Alegra, Senhor, a alma que está entristecida e abatida. Mas para isso é preciso assumir nos nossos corações: o nosso verdadeiro bem não são pessoas, não são coisas, mas é o Senhor. E o salmista chega à parte final, mostrando que Deus é a alegria do seu povo, dizendo que o Senhor oferece delícias perpetuamente. Não se trata de uma alegria que vem e que vai, de uma alegria fabricada, produzida por circunstâncias ou por pessoas, mas uma alegria que permanece para todo sempre. É a alegria do Senhor. Gostaria de concluir esta palavra dizendo: o Senhor é o verdadeiro bem de seu povo, porque Ele é herança, é ensinador, é segurança e é a alegria de seu povo. Mas gostaria de concluir fazendo uma pergunta: os seus amores estão devidamente ordenados? Ou será que os seus amores se acham em desordem? Amores ordenados é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, lidar com coisas como dádivas divinas. Reflita, faça uma avaliação na sua vida, consulte o seu coração, reflita do seu interior. Peça a Deus que ajude, arrependa-se, confesse ao Senhor, e que as nossas vozes possam se juntar à voz de Davi, dizendo que não possuímos outro bem, e que o Senhor é o verdadeiro bem da nossa vida. Pai, tenha piedade de nós e nos perdoe pela desordem de amores na nossa vida. E nos ajude, Pai, a assim procedermos, a amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a recebermos coisas como dádivas do Senhor e nos relacionarmos com elas na sabedoria do Senhor. Pai, sabemos que só o Senhor pode preencher o vazio do coração humano. Pai, declaramos a nossa confiança em Ti e a Ti entregamos as nossas vidas. Guia-nos, Pai, Tu és a verdadeira herança nossa. Tu és o nosso ensinador. Tu és, Senhor, a nossa segurança e a nossa alegria.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, vos guarde hoje e sempre. Amém. Amém.